Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 15 de janeiro de 2024, rodada diferente hoje, feriado nos Estados Unidos, então a partir das 3 horas já teremos jogos, uma rodada cheia, repleta de partidas para a gente explorar os melhores opções, números e estatísticas para você balizar suas entradas. A gente traz aqui para vocês no Sexta de Trade hoje, todos os dias aqui no canal. Então já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações para conferir o canal onde a gente traz os detalhes mais aprofundados possíveis dos jogos da NBA para você fazer uma fezinha e, mais do que isso, ter mais chances de greens com os seus investimentos. E a gente pede para vocês encarecidamente o like nesse vídeo de hoje, meta de 350 likes para essa rodada cheia, e também não se esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nada e não ser pego de surpresa nessas rodadas com horários alternativos. O nosso grupo VIP está aqui embaixo, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com guias, e-books, muito conteúdo extra, onde vocês só encontram lá os melhores favoritos do dia, as melhores zebras e muito conteúdo para você ser muito lucrativo e elevar o seu nível como apostador em NBA, beleza? Vamos começar aqui com 76ers e Rockets. Como eu disse para vocês, apesar da gente se basear em números e estatísticas, a gente precisa ser mais rápido aqui hoje, mais dinâmico. São muitos jogos e às 15 horas começa a nossa rodada com 76ers jogando em casa. O Joel Embiid é dúvida, muito importante ele para essa nossa tip, porque a gente quer investir numa duplinha aqui na vitória do Philadelphia 76ers, aliado ali também, né, com a pontuação deles. A gente vai trabalhar aqui em uma vitória do Philadelphia pelo handicap de menos 1.5 para a gente melhorar um pouquinho essa odd, ou seja, eles têm que vencer por 2 pontos de diferença ou mais, e a gente vai aqui na parte de times, pontuações do Philadelphia e colocar um acima de, até fechar uma odd de 1,50 acima de 108,5 pontos. Essa é a nossa duplinha para essa partida, com base na seguinte argumentação: válido somente se o Embiid estiver em quadra. Nos últimos 15 jogos com o Embiid, a equipe do Philadelphia 76ers venceram 12 jogos e perderam apenas 3. Eles marcaram uma média de 123,3 pontos nessas partidas e marcaram mais de 108,5 pontos em 13 desses 15 jogos recortados com o Embiid na escalação. O Houston Rockets recentemente teve uma queda muito grande no seu desempenho. Ou eles perderam, ou eles venceram ali com certas dificuldades, mais especificamente nos últimos 6 jogos. Só que eu fiz um recorte aqui dos últimos 8, porque foi aqui onde começou uma sequência aí absurda deles, que justifica essa queda de desempenho e essa defesa deles que piorou bastante. Vamos lá, no dia 1º eles jogaram, 2 descansou. 3 jogaram, 4 descansou. 5 jogaram, 6 jogaram, 7 descansou. Praticamente aqui eles jogaram dia sim, dia não, desde o dia 1º, na verdade até antes disso, né? Praticamente jogaram assim, dia não, ou então 2 jogos consecutivos. Eles não conseguiram ter mais de um dia de descanso desde o começo do mês. Isso é simplesmente cruel, e foi assim que eles caíram de desempenho. Também por conta da ausência do Dillon Brooks, mas também eles não conseguiram mais vencer grandes jogos. Apenas o Milwaukee Bucks ali por 4 pontos de diferença, e venceram o Detroit Pistons, péssimo, 2 vezes nesse recorte, e o Brooklyn Nets, que vive aí o seu pior momento na temporada. Eles que sofreram 117,9 pontos por partida de média e sofreram mais de 108 pontos em 6 dessas 8 partidas recortadas. O Philadelphia 76ers é uma defesa ali de bom nível e um ataque bem superior aos seus rivais. Hoje a gente está falando do 5º melhor ataque da NBA, encarando hoje um dos 10 piores, só que se a gente tem a equipe do Houston Rockets sendo melhor na defesa e o 76ers melhor no ataque, vamos tirar o saldo aqui da diferença do ataque e da defesa. O Philadelphia tem um melhor saldo, o 3º melhor saldo, computando aqui a eficiência deles por 100 posses de bola no ataque, e na defesa eles têm 8,3 positivo, enquanto que o Houston Rockets está ali no meio da tabela com apenas 1 de ponto positivo a cada 100 posses de bola. Beleza? Então essa é a nossa duplinha. Partindo agora para Dallas e Pelicans, a gente tem aqui um over para indicar para vocês. Luka Doncic é dúvida, se ele estiver em quadra, vamos validar essa nossa entrada, porque a gente precisa dos 2 times com bons pontuadores em quadra. O New Orleans Pelicans vem de uma sequência feroz aí também, e por conta do cansaço, eles podem ter a defesa deles um pouco mais fragilizada. Já a defesa do Dallas, ela já é fragilizada naturalmente. A equipe do New Orleans Pelicans jogou no dia 13 praticamente 2 vezes ali, né? Finalizou sua partida ali na madrugada, e aí na parte da noite do mesmo dia jogaram contra o Dallas Mavericks. Conseguiram descansar no dia 12 e conseguiram descansar no dia 14, mas voltam a jogar hoje para o seu 3º jogo em 3 dias, né? O que é muito intenso também. Isso pode prejudicar o desempenho deles e facilitar um pouco a pontuação do Dallas nesse jogo, que eu acredito que vai ser over. Então a gente tem aqui a melhor defesa em quadra cansada, uma defesa ruim e 2 times que atacam bem dentro da proposta que eles têm, contra defesas que se defendem mal na proposta do adversário. Mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça. Vamos de acima de 228,5 pontos se as 2 equipes vierem completas, porque onde um time defende mal, o outro ataca bem. O Dallas Mavericks sofre muito no garrafão, é um dos piores defesas de paint de toda a NBA. Não à toa, eles são
o quinto time que mais sofre pontos para pivôs na NBA, e para ala pivôs eles são o terceiro, que são as posições onde joga ali o Zion Williamson, um dos principais protagonistas desse time dos Pelicans. A gente também tá falando de um confronto que já aconteceu 3 vezes nessa temporada, e a gente teve uma média de mais de 242 pontos nas partidas em que essas franquias se envolveram. Esses 228,5 pontos chegou a bater em 2 dos últimos 3 jogos que eles fizeram nessa temporada, e no único que ficou abaixo, né, ficou em 226 pontos, mas era um jogo em que o Dallas Mavericks estava desfalcado ali do Luka Doncic, e o New Orleans Pelicans também não contava com Zion. Então, com esses dois em quadro, eu acho que a chance de uma pontuação mais alta é maior. Esse é o nosso palpite para hoje. Vamos falar agora aqui de New York Knicks e Orlando Magic. A gente tem o Knicks aqui como favorito para essa partida, mas o Jalen Brunson é dúvida. Então, assim, praticamente todos os palpites que a gente deu até agora vai depender da escalação. A gente sempre informa a respeito da escalação dos jogadores mais importantes lá no nosso grupo VIP. A gente baliza as nossas opiniões e análises dentro aqui do vídeo e vai corrigindo lá à medida em que essas confirmações vêm sendo feitas. Então, se ele jogar, a gente tem aqui o New York Knicks favorito para vencer esse jogo que acontece dentro de casa, mas o meu palpite vai ser no under na pontuação. A gente tá falando de 2 times lentos, uma boa defesa do Orlando Magic e uma boa defesa do New York Knicks, que encaram o Magic desfalcado de um dos seus principais pontuadores. O Franz Wagner não joga hoje. Então, a gente vai passar aqui um palpite para vocês que independe aqui do Jalen Brunson, e na verdade, se ele não jogar, é até melhor, porque a gente vai trabalhar com abaixo de. A gente quer abaixo de 227,5 pontos totais no jogo entre New York Knicks e Orlando Magic. Por que que a gente acredita nisso? Bom, o Orlando Magic nos últimos 4 jogos tiveram partidas bem under. A gente teve uma média de 209,8 pontos feitos e sofridos nas partidas somadas, né, em que eles se envolveram. Beleza que eles enfrentaram o Minnesota, que é um time que defensivamente é muito bom. Mas o Miami Heat, apesar de ser um time under, não é um time defensivamente espetacular nessa temporada. O Atlanta, nem se fala, é um time over. E o OKC também. A gente também tá falando aqui de 2 times que jogam num pace baixo, num ritmo lento. E quanto mais lento você é, mais você precisa ser eficiente para um over. Só como as 2 defesas são boas, eu acredito que a gente não vai ter tantos pontos assim. Principalmente porque o Orlando Magic comete muitas faltas que levam os rivais pro lance livre. Então a gente tem assim um jogo que vai ficar sendo bem picotado. O New York Knicks é o 6º time mais lento da NBA, enquanto que o Orlando Magic é um time que joga num ritmo um pouquinho mais híbrido. Só que geralmente eles abraçam a forma do adversário jogar. O New York Knicks aí vem jogando no ritmo muito lento, joga em casa, deve comandar o pace dessa partida, e a gente também tá falando de um rebote defensivo em aproveitamento do New York Knicks e do Orlando Magic, que é muito bom. Então dificilmente eles vão dar pontos de segunda chance para os seus rivais corrigirem arremessos errados e coisas do tipo. Ofensivamente falando, a gente tá falando de New York Knicks, que é o 9º melhor ataque da NBA, mas a gente tá falando de um Orlando Magic, que é o 7º pior ataque por 100 posses de bolas. Quando a gente fala aqui em bolas de 3 feitas por jogo, o Orlando Magic também é o 2º pior, o que ajuda a gente a acreditar em um jogo under. E quando a gente fala de pontos por partida, né, a média de pontuação dessas 2 equipes, as 2 equipes ali estão na metade da tabela para baixo. Os Knicks é apenas o 15º time com mais pontos por jogo, o Orlando Magic é o 24º, então assim, a gente tem todas as características necessárias para um jogo under aqui. Pouca bola de 3 e mais do que isso, os 2 times defendem muito melhor o centro do que o perímetro. E é justamente esse o setor onde os 2 times mais gostam de atacar. Por isso eu acredito nesse under. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Washington Wizards e Detroit Pistons. Mais um jogo que a gente pretende trabalhar com under. E a gente sabe, o pessoal não gosta muito de trabalhar com abaixo de, mas não tem problema. A gente tá só dando a nossa opinião aqui do que é o melhor para cada uma das partidas. Você pode concordar ou discordar e selecionar apenas as opções que vocês acreditam que faça sentido o que a gente tá falando. A gente só tá tentando convencer vocês do porquê que o que a gente fala faz sentido, mas vocês podem aqui nos comentários debaterem com a gente, vai ajudar todo mundo dessa forma. Abaixo de 246,5 pontos totais no jogo entre Wizards e Pistons é o meu palpite aqui. Eu fui muito mais por conta das linhas que eu acho que foram precipitadas. A gente tá falando de um Wizards que perde o Muscala e o Gallinari, que são trocados para o Detroit Pistons, e o Detroit Pistons cede o Isaiah Livers e também o Marvin Bagley, além de escolhas de draft, se eu não me engano, mas mais importante são esses jogadores aqui que não estarão em quadra hoje. Cade Cunningham também não joga, o melhor jogador do Detroit Pistons, e o Bojan Bogdanovic, que é um dos principais cestinhas desse Detroit, é dúvida para hoje. Então a gente tem boas notícias para quem quer trabalhar com abaixo de. Acima de tudo, a gente está se baseando na falta de desempenho ofensivo dessas 2 equipes. Os Wizards e também o Detroit Pistons são 2 dos 6 piores ataques da NBA por 100 posses de bola. Quando a gente fala em bolas de 3, eles também estão lá embaixo na tabela. O Detroit Pistons é o time com menos bolas de 3 por jogo na NBA, e
a equipe do Washington Wizards é a 18ª melhor apenas. Só que quando a gente vai pro aproveitamento dessas duas franquias, o Detroit tem o terceiro pior aproveitamento em bolas de 3 e o Washington Wizards tem o sexto pior. Então assim, a gente tem muitas chances de ter um jogo mal pontuado aqui, porque os dois times não são tão competentes. A gente tá falando aqui de um Detroit Pistons que, acima de tudo, pontua muito mais por dentro do que por fora. O Washington Wizards também tem mais facilidade nesse setor. Apesar de ser mais fácil de você converter pontos diante dessa distância, também é mais fácil do seu adversário conseguir deixar você em uma pontuação mais baixa, porque você não sofre tanto no perímetro, e é por isso que eu acredito nesse abaixo de para essa partida, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Atlanta Hawks e San Antonio Spurs. Para essa partida os Hawks jogam em casa, os Hawks não vêm sendo confiáveis, essa odd só se justifica de 1,31 para eles vencerem, porque os Spurs são muito ruins. Para essa partida aqui eu vou trabalhar num duplo-duplo sim do Trae Young, é o que geralmente as pessoas trabalham quando a gente fala de jogador a respeito dos jogos do Atlanta, mas para isso a gente precisa validar, ver que faz sentido e ver que as possibilidades dele conseguir pelo menos 10 pontos ou 10 assistências, né, que é o que geralmente o pessoal se baseia para fazer a entrada no duplo-duplo sim dele, a gente tem que dar uma olhada aqui se faz sentido. Então, duplo-duplo sim do Trae Young é o nosso palpite. Ele que nos últimos 10 jogos em casa teve uma média de duplo-duplo, são 26,3 pontos, 10,2 assistências. Se a gente reduzir, né, esse recorte para os últimos 7 jogos em Atlanta, ele tem não só uma média superior, como ele também conseguiu duplo-duplo na grande maioria das partidas, em 5 dessas 7. Contra o San Antonio Spurs, o Trae Young, né, nos últimos 6 encontros, mais especificamente, para a gente não fazer também um recorte tão longo, já que são dois times que se enfrentam porque são de conferências diferentes, né? Ele conseguiu duplo-duplo em 5 desses últimos 6 jogos, média de 11,8 assistências e 25,8 pontos. A gente está falando de um San Antonio Spurs, que é um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA, mas também são dos 10 times que mais cedem assistências para armadores. E se a gente for fazer um recorte mais curto, mais recente aí dos últimos 15 jogos deles, eles também estão ali no topo em número de assistências cedidas para armadores em toda a NBA. Então eu acredito que a gente tenha um potencial interessante aqui, principalmente porque o San Antonio Spurs é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, tem um dos piores aproveitamentos em defesa de arremesso do perímetro, e é muito mais fácil você converter em assistências, passes feitos para fora, que o seu companheiro consegue converter uma bola tripla. Então tem tudo para o Trae Young conseguir pelo menos 10 assistências hoje. E nosso próximo palpite aqui vai ser entre Cavs e Bulls. Grizzlies e Warriors é um jogo que eu vou evitar. Os Warriors não vêm sendo confiáveis e os Grizzlies aí extremamente desfalcados. A gente não sabe se agora que o Ja Morant tá fora da temporada, eles não vão largar de mão essa temporada. Os Warriors são favoritos sim, principalmente porque o Grizzlies vem sem 4 titulares e quem sabe sem o 5º titular também. Não tem necessidade de botar o Jaren Jackson para jogo em uma partida em que o Memphis Grizzlies, na verdade, um campeonato em que o Memphis Grizzlies não tem nenhuma ambição, já que seu principal jogador se machucou, e assim, se eles forem para os playoffs, bom, eles não vão ter chance de título, né? Então assim, os Warriors são favoritos, isso a gente não tem dúvida, mas tá difícil confiar nesse time, ainda mais com Curry e Draymond Green como dúvida. Cleveland Cavaliers e Bulls, aí sim, eu vou colocar aqui uma vitória simples do Cavs, do time da casa. Aqui dá para confiar um pouquinho mais, apesar de eles estarem sem 2 dos seus 3 melhores jogadores. Mobley e Garland não jogam hoje, e do outro lado a gente tem que respeitar os Bulls, pelo menos talento individual eles têm, mas eu ainda acho que os Cavs sejam favoritos. O Cleveland Cavaliers nos últimos jogos veio bem, beleza que eles enfrentaram os adversários de nível bem duvidoso, mas venceram e chegam confiantes para hoje, enfrentando o Chicago Bulls, que é um dos piores visitantes da NBA. Nos últimos 15 jogos fora de casa, o Chicago Bulls venceu 6 e perdeu 9, só que eles venceram os Hornets, o San Antonio Spurs e o San Antonio Spurs mais uma vez. Então, desses 5 jogos que eles venceram fora de casa, 3 foram contra dos 5 piores adversários da liga, pode ser? Então assim, eles não fizeram mais do que obrigação. Os Cavs em casa, eles se saem bem, tá? A gente tá falando de um dos 10 melhores mandantes da liga, pelo menos em relação a resultados, enquanto que fora de casa, a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls, que eles são ruins em várias categorias. Ofensivamente, o Chicago Bulls é quase um dos 10 piores ataques da NBA, e defensivamente, eles são a 5ª pior defesa. Se você tem uma defesa ruim e um ataque ali pouco consistente, encarando uma das melhores defesas da liga, que é a do Cleveland, você vai ter dificuldades. É claro que esse time dos Cavs não é um time tão confiável, esse atual, que está dentro de quadra. Mas o mando de quadra deve fazer a diferença hoje, eles devem vencer. Essa odd de 60 vale o risco a favor da 8ª melhor defesa da NBA e de um dos melhores times da Conferência Leste, que tem tudo para evoluir, subir na tabela, ser ali um top 4, desde que eles estejam saudáveis, mas até lá
dá pra botar uma fezinha. Agora vamos falar aqui de Raptors e Celtics, Nets e Heat. É mais um jogo complicado da gente analisar. O Heat jogou ontem, perderam o Jaime Jaquez e eles podem estar cansados. Então os Nets têm algumas chances de vencerem. Mas eu também não confio nesse time que nesse momento vive uma crise. Agora vamos falar aqui de Raptors e Celtics. A gente tem o Boston Celtics como favorito hoje. O Toronto Raptors venceu o Jakob Poeltl. Ele que tem um dos melhores plus-minus desse elenco. O que é o plus-minus? É o placar quando você está dentro de quadra. Geralmente o seu time eles ganham ou perdem de quanto? Quando você está em quadra. E acontece que o plus-minus do Jakob Poeltl é muito bom. Ele faz bastante diferença dentro de quadra. E é aquele cara que faz a diferença, mas a gente não consegue nem reparar, né? Visualmente assim, o quanto que ele é influente dentro da partida. Mas sim, ele tem um plus-minus interessante, um plus-minus ali de menos 0.4. Dentre os titulares, apenas o Pascal Siakam tem um plus-minus melhor do que o dele, de 0.4. Então, assim, é um jogador que a gente precisa ficar de olho, porque a ausência dele vai fazer diferença. Então, para essa partida aqui, eu acredito que eles vão vencer esse jogo. Eles são favoritos apesar de jogarem fora de casa. O Toronto Raptors não é um grande mandante também, pelo menos não nessa temporada. E eu acho que eles vão pontuar bem, porque o Boston Celtics é um dos melhores ataques da liga. Aqui, para mim, fica muito evidente que a defesa do Toronto Raptors piorou desde a chegada do Quickley e do RJ Barrett, apesar deles terem melhorado, né, ofensivamente. Então, para esse jogo, eu vou de handicap de menos 3.5 para o Boston Celtics. Eu quero que eles vençam por 4 pontos de diferença ou mais essa partida. A gente está falando de um Toronto que também não é um mandante espetacular, não. Vamos aplicar aqui o filtro deles como mandante nessa temporada da NBA e poder avaliar aqui o quão bom eles são. Se a gente for observar, jogando dentro de casa em número de vitórias, o Toronto Raptors eles estão ali entre os 10 piores da NBA. Se você considerar que você só é melhor do que o Atlanta Hawks, o Wizards, o Hornets, Blazers, Spurs, Grizzlies e Pistons, vamos combinar que não é grande coisa não. Jogando sob seus domínios, o aproveitamento do Toronto Raptors em bola de 3 é o quarto pior. Isso dá para o Boston Celtics se distanciar porque eles são muito bons nessa categoria. Em bolas de 3 convertidas por jogo, o Toronto é o quarto pior. Eu acho o ataque deles meio engessado. E agora que a defesa piorou um pouquinho, eu acho que com a chegada do RJ Barrett e Quickley, né, esse ataque ficou um pouco mais dinâmico, mas ainda assim não é para tanto. E se a gente for olhar aqui, a gente está falando de um Boston Celtics que é o terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, encarando um Toronto Raptors que está ali na metade da tabela, na 15ª colocação. Defensivamente, o Boston Celtics é a quarta melhor defesa, e o Toronto Raptors também é um time ali um pouco melhor, né, mas de meio de tabela também. O Toronto Raptors é uma das 10 piores defesas da NBA. Quando a gente fala em aproveitamento na recuperação de rebotes, o Boston é o terceiro melhor da liga e o Toronto Raptors também é uma decepção nessa temporada porque eles sempre tiveram um rebote bom, principalmente ofensivo, apenas o 19º da liga. Então o Boston é melhor em várias categorias. Se a gente for olhar aqui os confrontos mais recentes entre essas franquias, são 7 vitórias consecutivas para o Boston em cima do Toronto. Eles conseguiram aplicar mais de 3 pontos de diferença em algumas partidas apenas, é verdade, mas repito, esse confronto de hoje tem um cenário um pouquinho diferente, em que eu acho que o Boston Celtics deve sair com mais vantagem, porque o time do Toronto Raptors hoje é um pouco mais frágil na defesa e deve ser menos competitivo nessa questão com eles, beleza? Então, vamos aqui nesse handicap negativo a favor do Boston Celtics e agora vamos falar dos últimos 2 jogos da noite e a gente vai duplar os dois. Jazz enfrenta o Indiana Pacers hoje, jogando em casa, um Pacers que jogaram ontem, estão cansados, podem sofrer por conta disso, e os Lakers que enfrentam hoje o Thunder. A gente vai trabalhar a favor do Jazz e a favor do Thunder. Pessoal, só parando aqui o nosso vídeo para lembrar vocês que o nosso canal Basquetinho tá de volta, o canal que a gente fala a respeito de basquete, sem esse foco em apostas. O link tá aqui na descrição. Hoje a gente falou a respeito do Minnesota Timberwolves, já tem vídeo no ar lá para vocês darem uma conferida. E não se esquece de clicar no botão de joinha desse vídeo para poder garantir o seu like, mais do que isso, ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta é de 350 likes. E também, seja membro do canal ou membro VIP, vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e você vai ter acesso a muito conteúdo extra, o menor preço do mercado. E para caso você queira apenas ser membro aqui do YouTube, você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também por um valor bem em conta, um valor simbólico para ajudar a gente a produzir esses vídeos aqui para vocês, beleza? A gente vai indicar a pontuação do jogador do Jazz para vocês e vai indicar a pontuação do Thunder. Só que o Thunder tem como dúvida seu principal cestinha, o Shai Gilgeous-Alexander. Então é mais um palpite que só vai ser válido se a estrela de determinada franquia estiver em quadra. Por quê?
porque é quem vai puxar essas linhas de pontos para cima e a gente vai trabalhar a favor do over do Thunder. Então, no fim das contas, a gente precisa ficar de olho. Hoje a gente tem jogos com partidas espaçadas, então às vezes a gente pode fazer uma dupla de um jogo que vai acontecer às 3, um jogo que vai acontecer às 9. Até lá vai mudar tanta coisa na escalação que a gente pode quebrar as pernas. Então vamos com calma, vamos ficar de olho. Também é muito importante a gente ter uma estratégia dentro dos horários das partidas para poder ser lucrativo nesse mercado. A gente vai falar para vocês a respeito de tudo isso, quem joga, quem não joga, como isso impacta lá no nosso VIP, além de passar dicas exclusivas para vocês com as melhores odds. Ontem, os melhores palpites estavam lá e a galera foi lucrativa no fim das contas, é isso que importa, saíram no positivo, além de muito conteúdo extra, como eu digo para vocês, só chamar no WhatsApp, aproveitem e garantam a sua vaga nesse ano de 2024. Beleza? Então qual que vai ser a nossa duplinha? A gente vai aqui num dos principais cestinhas da equipe do Utah Jazz, que é o Lauri Markkanen. Vamos trabalhar aqui com a linha de pontos baixas dele. Eu achei que é uma linha bem interessante para um time que recentemente vem jogando sério, vem mostrando comprometimento e vai encarar uma defesa frágil. O Lauri Markkanen é um dos principais pontuadores de centro desse time e a gente tem ali o garrafão do Indiana Pacers como um dos mais vazados da NBA, na verdade o mais vazado da NBA em pontos feitos por jogo, sofridos na verdade dentro da zona pintada. E aí a gente vai duplar aqui com a pontuação do Oklahoma City Thunder, tá? Acima de 109,5 pontos, odd de 1,54, é o mínimo que a gente gosta de trabalhar aqui com vocês no YouTube, essa oddzinha de 1,50. Bom, o Lauri Markkanen nos últimos 5 jogos vem muito bem, são 26,2 pontos de média, superou os 19,5 em todas as partidas e só vem melhorando. Isso que aconteceu contra adversários de nível bom, pelo menos na maioria das vezes, o atual campeão do In-Season Tournament, Lakers, enfrentando o Denver, enfrentando os Bucks e também o Philadelphia, que mostra também que esse jogador pode produzir bem hoje contra uma defesa muito mais frágil do que todos esses times aqui. O Los Angeles Lakers nos últimos 10 jogos eles sofreram 120,5 pontos de média, a defesa deles piorou e a gente tem o Oklahoma City Thunder sendo um dos melhores ataques da liga nesse período dos últimos 15 jogos jogando como visitante, marcando 120,5 pontos de média por jogo e marcando pelo menos 111 em 12 desses 15 jogos fora de casa. O Oklahoma City Thunder tem um dos melhores ataques da NBA, o quarto melhor ataque da liga, e a defesa do Los Angeles Lakers, pelo menos nesse mês aqui de janeiro, teve uma queda, né? A defesa dos Lakers sempre foi uma defesa interessante, tem ali um dos melhores defensores da liga, que é o Anthony Davis, né? Mas eles caíram bastante, isso daí não dá para negar, a ponto do Los Angeles Lakers chegar a ser uma das 10 piores defesas do mês de toda a NBA. O Indiana Pacers, como sempre eles são ruins, melhoraram em janeiro, é verdade, o 13º melhor setor defensivo da liga, mas ainda é um time que, no geral, sofre muitos pontos brutos por jogo. Eles são a 5ª pior defesa geral da liga e eles são também ali o 2º maior ritmo, então a gente tem muitas posses de bola nas partidas que eles se envolvem, bem como o OKC é o 6º maior ritmo da NBA e os Lakers o 8º. Então o Lakers e o OKC deve ser um jogo over, um jogo bem pontuado. Mas eu confio acima de tudo no Oklahoma City Thunder. E o jogo entre Indiana e Jazz, eu peguei o melhor pontuador de centro ali da equipe do Utah, jogando em casa contra uma defesa cansada que já é ruim e que deve ser ainda pior hoje. Beleza, se a gente for olhar aqui os últimos jogos dos Thunders contra o Los Angeles Lakers, já são 5 jogos consecutivos conseguindo superar essa marca que a gente busca para hoje. Isso é muito positivo também. Eles que marcaram pelo menos 120 pontos em 3 dessas 5 partidas recortadas e pelo menos 117 em 4 dessas 5. A gente também está falando aqui de um Indiana Pacers que costuma sofrer muitos pontos para jogadores da posição do Lauri Markkanen. Se a gente for olhar aqui, ele vem jogando de ala e de ala pivô, que são as posições principais dele, tá? Para a posição de ala pivô, o Indiana é o time mais vazado da liga. E para a posição de ala, o 2º time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Então a gente tem um bom cenário aqui para ele produzir bem hoje, para o OKC produzir bem e essa dupla nossa bater. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tentei fazer o mais rápido possível e dinâmica que essa gravação, porque é jogo demais. E eu tenho certeza que vocês precisam de tempo para assistir. Pelo menos ali até as 2 horas, no máximo, na verdade, né? Para poder ter tempo ali de respirar, pensar e decidir o que vai fazer nessa rodada hoje, que promete demais, então vamos tomar bastante cuidado, melhores opções lá no nosso grupo VIP com odds superiores e também vocês vão ter muita notícia e também conteúdos extras. O melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, vocês vão entrar e vão falar, caraca, já valeu a pena porque vocês vão receber conteúdos que você só encontra lá, feito pela gente com muito carinho e mais do que isso, material que vai te tornar um apostador de elite. Muito obrigado pela sua audiência e falou!